Então, assim, a palavra que a gente vai compartilhar e alternando sempre uma semana no Antigo e uma outra semana no Novo Testamento, tá? E aí, essa semana nós estamos no Novo Testamento e vamos utilizar o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, a partir do versículo 1 ao 6, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Assim, nós temos algo impressionante aqui, porque Jesus ele sobe ao monte e tem uma multidão ouvindo. E vocês sabem que esses capítulos 5, 6 e 7, ele acaba sendo apresentado como o Sermão do Monte, ou também das Bem-aventuranças, mas também ele, entre parênteses, ele diz felizes são. Eu prefiro essa parte, felizes são, porque nós recebemos um conselho do próprio Senhor sobre como nós precisamos viver para encontrar momentos felizes na nossa própria caminhada. Porque senão a gente acaba agindo de forma meio que desenfreada e agindo de forma que a gente vai para cá num culto, a gente vai para lá em outro culto e a gente acaba não parando para refletir algumas questões. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas ele coloca, por que você não repara no cisco que está no olho do seu irmão e você não se dá conta na viga que está no seu próprio? E aí, nós sabemos que quando nós aceitamos Cristo como o Senhor da nossa própria vida, nosso estilo de vida ele precisa ser mudado. E aí, durante a semana, eu estava falando, Senhor, eu estava meditando nesse texto, Senhor, por que nós, o Senhor nos fala de uma maneira muito clara e por que nós não obedecemos ou não agimos de forma contrária? E tudo que se mostra aqui é que como se nós estivéssemos utilizando classificação de erro ou classificação de pecado, sabe? E por que eu falo isso com muita tristeza? É como se nós estivéssemos estabelecendo, irmão, eu não roubo, eu não adultero, mas não tem problema de eu falar mal, de eu criticar, de eu julgar o próximo. E sabe qual a sensação de quando Deus respondeu para mim? Eu senti isso fortemente no meu coração. É como se nós estivéssemos investindo uma quantia a todo instante, tentando ter um montante em dinheiro, mas nosso saco estivesse furado. Porque um erro que ele já está de forma subjetiva dentro do nosso ser, e a gente age de forma automática. E a gente não se apercebe de que isso é um erro, é um pecado. Eu vou citar um exemplo. E por quê? Eu lembro que eu estava numa igreja, que eu ia ministrar a palavra. Olha só que coisa impressionante. E eu tinha chegado cedo, eu errei o horário, eu não sei porque, ou eu estava em algum lugar que eu aproveitei para ficar ali e aproveitei para ficar por lá mesmo, né? Eu falei assim, não vou ficar dando volta em outro lugar. E aí nesse instante chegou uma irmã. E olha só que coisa interessante mesmo. E aí nesse momento, a irmã recebe uma ligação, olha, e ela falava de João, falava de Maria, falava de Cláudia, assim, os nomes mais diversos. E eu falei, meu Deus, parecia uma metralhadora em termos de, simplesmente, nas questões, tudo bem? Nas questões de que, dos erros que são apresentados, das críticas que são apresentadas. E aí eu pergunto para cada um de vocês, e por que a gente age assim? Ou algumas pessoas agem assim? É porque nós estabelecemos um padrão que nós acreditamos que esse padrão todas as pessoas devem seguir.
E uma vez que as pessoas não seguem esse padrão, a gente acaba criticando e a gente acaba julgando. Mas eu não sei se vocês têm conhecimento disso, e a própria psicologia, né, também fala sobre isso, que algo que você faz e que você repete, aquilo se torna hábito. E aquilo depois acaba se tornando um estilo de vida teu. E aqui quando Cristo, quando nosso Senhor, o maior conhecedor do corpo humano, do comportamento nosso, ele vem nos alertar que isso é muito ruim. E por que que algumas pessoas continuam fazendo? Porque elas estabeleceram que, bem, o falar mal de Edilene, falar mal da Mary, não tem problema algum. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou matando. Aquilo é pecado. Mas o falar mal não é, o criticar não é. E aqui a gente percebe claramente que Deus coloca o quê? Felizes são os que evitam determinado tipo de postura quando estão na vida. E como parar isso? E aí, o mais impressionante, voltando lá para essa igreja que eu ia pregar, porque essa irmã tinha chegado cedo, e ela ficou muito tempo no telefone falando, mas falando de muita gente. E aí depois, quando ela terminou o telefonema, e aí vocês vão ficar surpresos agora com o que aconteceu. Ela simplesmente chegou para mim e falou assim: pastor, enquanto ainda não começou o culto, você se incomoda de orar por mim? E eu fiquei perplexo. Porque eu falei assim, caramba, foi uma metralhadora, né? Ela com não sei quem estava falando no telefone, atirando para tudo quanto é lado, e agora para eu orar. E aí Deus me deu a seguinte questão: ora assim. Eu falei, e aí comecei minha oração por ela. Senhor, todas as vezes que nós formos falar de alguém, nos incomode. Pai, que a gente consiga olhar para a nossa vida, os nossos erros, para que a gente não fique olhando para os erros do próximo. Porque isso é um estilo de vida, uma vez absorvido, ele não para. Se a gente não interromper aquilo que não está edificando, não é Deus simplesmente vai pegar e vai fazer assim, ó, pum, um estalo em você. Não, você tem que fazer a sua parte para que ele venha fazer a dele. Senhor, olha, eu não consigo, eu estou sempre criticando as pessoas, eu estou sempre julgando as pessoas. Me ajuda nisso. Toda vez que eu for falar, tu me incomode nisso. Porque senão nós vamos com esses hábitos e a gente simplesmente estamos fazendo como um voto de tolo. Sabe por quê? Porque a gente vai pegando, nós vamos para os cultos, nós jejuamos, nós oramos todos os dias e nós simplesmente classificamos o que é errado e o que é certo. E aquilo que nós classificamos como errado, eu não faço. Mas aquilo que não me importa, eu continuo fazendo. E aí, me desculpem falar isso, algumas questões, como algumas promessas de Deus que têm sido apresentadas, e aí a gente pensa assim, Senhor, por que está demorando? E a gente às vezes não para refletir qual é a nossa postura. Porque nós podemos estar agindo de uma maneira errada e a gente não se toca. A gente continua nessa batida. E o tempo todo a gente vai nessa batida e Deus não se agrada. Por quê? Porque a classificação é de que isso não tem nada demais. Já viu aquela questão? Fofoca, não tem problema nenhum. É pecado. Será que não é? Será que Deus está dentro disso? E aí vem da nossa classificação. E assim, é com tristeza que a gente fala isso, porque a gente sabe que boa parte do povo de Deus tem esse hábito, né? E a gente sabe que, não, mas uma boa parte das pessoas fazem, mas se você quer o melhor de Deus na tua vida, agrada-te o Senhor. Faz aquilo que vem agradar o coração dele, para que aquela promessa que você tanto fala assim, Senhor, está demorando tanto, parece que ela não vai se cumprir. Será que a gente não está retardando? Será que nós não estamos fazendo por onde que ela não venha ao nosso encontro? E eu não falo isso para vocês como forma de julgamento não, tá, gente? Porque eu também me enquadro nisso.
Todo dia, quando eu vou botar minha cabeça no travesseiro, eu falo, Senhor, aonde eu errei, aonde eu quero cada dia com transformação. Porque eu preciso, eu careço da tua misericórdia para ser transformado. Senhor, queima minha boca, queima minha língua, se por algum momento eu vou pronunciar, se alguma coisa eu for colocar um irmão contra o outro, Senhor, não me permita fazer isso, porque eu sei que isso tu abomina, Senhor, isso é abominável aos teus olhos. Então, nós precisamos ter essa preocupação, né? E aqui no versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Sim, Deus quer claramente que a gente fale da palavra de Deus para as pessoas, principalmente através do teu testemunho de vida. Eu costumo falar que o testemunho de vida é aquele que realmente chama a atenção do nosso próximo. Mas se você percebe que a pessoa está... Eu tenho um primo que ele escarnece, ele usa de piada. E eu falei para minha prima, ela falou assim, vamos orar por ele. Eu falei assim, desculpa, se eu podia orar por ele, eu orei. Agora ele ficar escarnecendo de Deus, não, aí não. Uma coisa é você não quiser ter uma aliança, mas você zombar de Deus, eu lavo minhas mãos diante disso. Porque a gente está junto daqueles que querem o Senhor. Quem não quer o Senhor, quem quer zombar do Senhor, aí é ele com Deus, né? E Deus sabe exatamente como tratar essas pessoas. E aí no versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe será dado uma cobra? Se vocês, olha só isso, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E assim, é impressionante, né? Porque o próprio Deus apresenta aqui, se queremos algo, pedimos ao Senhor. Só que existe algo que é impressionante, eu não sei se vocês já percebem isso, eu não sei se eu acho que quase todos aqui, quase todos são pais, são mães, enfim. Mas a gente tem o maior prazer em abençoar nossos filhos, em dar aquilo que lhe agrada. Mas se eles pedirem alguma coisa a vocês que não for boa, vocês vão dar? É a mesma coisa a Deus. Só que em muitos momentos da nossa própria vida, a gente às vezes pede quando alguém quer um relacionamento, pede ao Senhor. Outros pedem alguma casa, ou pedem um lugar, enfim, cada um tem um projeto, tem um pedido para fazer ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor algo e Deus nos concede, e quanto se afasta? Eu tenho muito receio até de falar algumas coisas, porque fica gravado em vídeo e depois isso acaba indo para tantos lugares, né? Mas nós tivemos uma irmã que estava passando um sufoco, necessidade, né? E aí, meu Deus, essa hora passa muito rápido. E aí, sofrendo um sufoco danado, desempregada. Não estou falando isso aqui jogando na cara não, tá, gente? É que nós clamamos, não porque nós somos melhores, apenas porque nós temos fé. E a fé a gente sabe de como ela toca no coração de Deus, né? E nós aqui começamos a clamar e em pouco tempo Deus foi e restituiu o trabalho, ela está conseguindo pagar dívidas, parou de passar necessidade. E aí, Cristina, Stephanie, Andréia, cadê um culto de gratidão? Senhor, eu quero dar um testemunho aqui para vocês, que Deus me fez isso, me fez aquilo. E às vezes a gente fala assim, Senhor, a gente clama, a gente pede, mas a gente às vezes é ingrato, sabe? E Deus não se agrada de coração ingrato.
de coração que simplesmente você clama, pede, e quando Ele te retribui, você não está nem aí em prol daquilo que Ele fez na tua vida. E isso é triste. Eu fico sentindo se minha filha às vezes não reconhecer as coisas boas que eu faço para ela. Imagina Deus, que é perfeito, soberano, que é capaz de mover céu e terra em prol da nossa própria vida, sabe? E eu não falo por mim, eu falo pelo Senhor, sabe? Porque assim, gente, vamos fazer, eu queria pelo menos fazer um culto de gratidão ao Senhor. E se testemunhasse, falasse das maravilhas de Deus. Olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas a gente acaba esquecendo. E parece que nós somos voltados para e sempre naquilo que Deus, que nós temos dificuldade. Passamos por dificuldades e aí a gente acha o seguinte, bem, enquanto eu estou passando sufoco, eu busco muito ao Senhor. E aí quando Deus me concede, eu começo a quitar minhas dívidas, eu não estou mais passando necessidade, eu entro na zona de conforto. Deus, quando a gente se converte, Deus quer uma aliança, Ele quer direcionar a tua vida pelo amor que Ele tem pela vida de cada um aqui. É porque Ele quer conduzir, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se nós soubéssemos o que é melhor, nós não precisaríamos de Deus, mas a gente também se quebraria lá na frente. E nós precisamos ter esse reconhecimento de que Deus, Ele faz maravilhas, mas Ele quer reconhecimento de que Ele moveu o céu e terra pela tua vida. E isso a gente consegue perceber que não acontece. Né? Aqui Deus fala claramente, todo que pede recebe, o que busca encontra, desde que seja algo que venha edificar o reino de Deus, que seja bom para o teu filho, mas que acima de tudo não venha afastá-lo. Nós não sabemos o dia da manhã, a gente também não torce pelo mal para a vida de ninguém, mas isso acaba sendo preocupante, porque as pessoas às vezes procuram, pastora, pastor, professor, orem pela minha vida. A gente ora mesmo, a gente crê. E uma vez que Deus abençoe, a gente simplesmente deixa com que a pessoa se distancie de Deus. E aí, aquilo tudo que a gente imaginava que seria bênção, será que é bênção? Porque houve afastamento da presença do Senhor. E aí, felizes são aqueles que, independente da situação, estão na presença do Senhor. Senhor, tudo isso que Tu tem feito na minha vida é motivo de gratidão. Então eu já estou compartilhando com vocês mais uma vitória que está para acontecer, mesmo que ela não tenha acontecido. Por quê? Porque a fé que você tem, ela vai cada dia sendo estimulada. Por isso eu gosto de usar muito uma ilustração. A fé, a gente poderia ilustrar como um músculo. Você vai numa musculação, você está fazendo que exercício do teu músculo, né? A fé é exatamente, nós precisamos exercitá-la, para que ela venha cada dia mais. E no momento que você vem em gratidão a Deus, você testemunha, eu fico a pergunta para vocês, o que vocês fariam se vocês estivessem no lugar de Deus? Bem, aquele meu servo, aquela minha serva, tudo que eu faço em prol da vida dele, ele tem o maior prazer de vir testemunhar, de glorificar o meu nome. O que a gente faria se fosse no lugar de Deus? Entende? Só a gente, eu costumo falar muito que nós somos como torneiras. Algumas torneiras, elas são abertas e saem água, outras elas ficam fechadas. E aí, o nome de Deus acaba não sendo glorificado. Então, eu estou compartilhando com vocês algo que tem dado muito certo na minha vida, sabe? Mesmo com minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas o sentido de você compartilhar com todos aqueles que estão à tua volta, glorificando o nome de Deus, das curas, das maravilhas, das mudanças. O que ele tem prazer? Ele tem prazer exatamente. Então tem coisas que vieram na minha vida que eu falo assim, Senhor, eu não entendo, mas eu sei que isso tem um propósito para glorificar o teu nome. Né? Porque ele sabe claramente, ele coloca e ao mesmo tempo ele me cura. E aí eu tenho o propósito de fazer com que isso seja estimulado junto ao povo de Deus. Porque senão, a gente claramente, a gente não crê. Porque muitos de nós ainda ficam imaginando que Deus é um velhinho, paradinho, coitadinho, ele mal tem força para fazer. Deus é o soberano.
Ele é o eterno, é o todo-poderoso, grande eu sou. Ele é capaz de mover qualquer coisa, ele é capaz de mudar qualquer situação. Mas a gente precisa se apropriar disso, porque senão teremos um Deus apenas, né, a questão religiosa. Nós estamos lá batendo ponto, saímos do culto, voltamos para casa e Deus não agiu. Vocês creem que hoje, no momento que cada um está aqui sentado, Deus está agindo a favor de vocês em alguma coisa? Eu creio nisso. Eu não estou aqui à toa, porque eu tenho certeza, eu tenho essa convicção que Deus está agindo no meu favor e está agindo em favor de vocês. A gente não pode estar buscando ao Senhor, estar junto do meio do povo do Senhor, achando que nós estamos apenas cumprindo um ritual, de forma religiosa. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, naquele que muda questões, em situações que às vezes se apresentam na justiça, que ele pode mudar, ele pode ser favorável a uma questão clara, ele pode simplesmente de uma doença fazer com que aquilo, né, desapareça. Ele é Senhor dos senhores, ele é o dono do nosso corpo, ele é o dono do nosso ser. Precisamos acreditar dessa forma, porque senão nós já estamos cumprindo apenas um ritualismo arbitrário, né? Um ritualismo que simplesmente não se efetiva. E aí, Deus, tudo que Ele tem de melhor para a nossa própria vida, acaba não se cumprindo. E aí, por Deus não, simplesmente pelas nossas deficiências, e não crer que Ele pode fazer infinitamente mais. E aqui Ele coloca, pede e recebe, busca e encontra. Será que é uma palavra aqui apenas uma escrita pura, fria? Não. A palavra de Deus é soberana, é a palavra viva. Tudo que está escrito aqui, nós cremos verdadeiramente nele. Então, o mesmo Deus que pulou no passado, ele tem toda a autonomia nos dias de hoje. E algumas das situações que tem sido assim, que tem me alegrado bastante, é que dentro dos nossos encontros, Deus tem se manifestado, porque eu tenho muitos testemunhos, algumas pessoas têm vergonha de falar, né? Mas eu tenho estimulado para que elas venham contar os testemunhos, né? Mas Deus tem agido a nosso favor, não por minha causa, por causa dos pastores, por causa de ninguém, mas simplesmente por causa dele ser glorificado em tudo isso. E a porta estreita e a porta larga, versículo 13 e 14, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aí é impressionante, porque assim, uma vez que a gente se converta e a gente faça uma aliança com o Senhor, alguns dizem que a vida cristã é muito difícil. Será que a vida cristã é uma vida difícil? Será que se a gente resistir às coisas que são erradas é difícil? Será que ser honesto é muito difícil? Será que se você for uma pessoa, né, de palavra, uma pessoa que fala a verdade, é difícil? Eu fiquei pensativo nisso, porque algumas pessoas que estão na igreja, elas têm falado muito sobre isso. Professor, pastor, mas é tão difícil a caminhada cristã. Pode ser difícil na questão dos embates que o inimigo às vezes bota na sua vida. Mas eu não vejo dificuldade de você agir de forma moral, de forma íntegra, eu não vejo problema. Né? Até porque nós somos pessoas que precisamos ser pessoas do bem, pessoas que façam bem. Né? O Cristo aqui ele coloca a porta larga, né? E apertado o caminho que leva à vida. Mas a nossa vida não nos pertence, nós estamos aliançados no Senhor e precisamos fazer aquilo que agrada a Ele. E quem é o melhor beneficiado nisso? Somos nós. Nós é que acabamos, né, sendo as pessoas aquelas que levam o melhor de tudo isso. E a árvore e o fruto, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm em vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos.
Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. E hoje a gente vê que tantas pessoas estão envolvidas na obra ou buscam o Senhor e sempre com segundas intenções, né? A gente tem visto o próprio Evangelho sendo comercializado. Infelizmente, quantas pessoas que estão à frente de obra pensando tanto no comércio, tanto em grana, e as almas têm ficado em segundo e terceiro plano. E é triste isso, né? E todos nós prestaremos contas ao Senhor. E felizes são aqueles que se preocupam com alguém que está passando por uma necessidade, alguém que está passando por por um problema, que está enfermo, sabe? Aqui vocês viram na semana passada, né? A gente tem orado por ela, pela vida da Marcela, que hoje ela não pôde estar aqui, que ela está ficando cega, a menina nova. E a gente tem falado para ela que Deus permitiu até aquilo, mas para que o nome dele seja glorificado. E no momento que ela testemunhar que ela voltará, ficará sã e salva, né, vai ser um motivo de muitas pessoas se alegrarem com isso. E a gente assim, reconhece claramente que todas as situações, tudo aquilo que tenha se apresentado na nossa própria vida, existe a sinceridade do coração. E às vezes pessoas falando assim, professor, mas eu não sei orar bem, eu não sei falar bem. Ele apenas quer isso, a verdade, a sinceridade. Muita gente fala assim, por que Davi tinha um homem segundo o coração de Deus? Vocês viram quando ele estava na frente do Senhor, era de verdade, era algo que realmente tocava o coração de Deus, porque ele não mentia, ele falava aquilo que claramente expressava o coração dele. E assim somos nós. Nós precisamos o tempo todo estar, né, tendo essa comunhão com o Senhor. E ele não precisa de palavras bonitas, porque eles são do nosso coração. Antes mesmo de sair as palavras da nossa boca, ele sabe claramente do que nós necessitamos. Mas será que nós estamos sendo verdadeiros com o Senhor? E aí, só para finalizar, o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, que foi grande a sua queda. E Deus está falando, Jesus está colocando aqui claramente que os alicerces na rocha são exatamente a gente obedecer aquilo que a gente sabe que agrada ao Senhor. E, em contrapartida, acaba fazendo com que o maior beneficiado disso somos nós. E por que nós resistimos tanto a isso? Né? As bem-aventuranças, elas nos mostram claramente, por isso que o Cristo fala, felizes são. E aí ele coloca aqui, procurem fazer aquilo que Deus determinou, para que todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida, na tua vida, todos os projetos de vida, eles não retardem, eles não demorem mais do que tem demorado. Porque muitas situações não têm acontecido, não é porque muita gente às vezes bota desculpa, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Vocês acham que Deus não tem um prazer de abençoar a vida de cada um de nós? Será que nós estamos caminhando da forma como Ele quer? Será que nós não estamos deixando brechas
ou oportunidade que o inimigo está agindo, né? E aqui não me cabe julgar ninguém, nem sinalizar ninguém, mas eu conheço várias pessoas que exatamente aquele primeiro início ali, julgamento, são pessoas que às vezes são verdadeiros juízes da terra. O tempo todo elas estão olhando para todo mundo. Ah, fulano de tal é assim, Edilene é assim, a Nélia é assim, André é assim, o Alexandre, meu Deus! E aí como se nós tivéssemos alguém vigilante sobre a vida de cada um na terra, e Deus não se agrada disso, né? Ele prefere que a gente olhe para o nosso interior e que sejamos moldados, transformados da forma como Ele quer.